Em primeiro lugar, eu faço questão de cumprimentar o autor do projeto, o senador Eunice de Oliveira, que teve alguns anos atrás essa iniciativa. E é bom lembrar a todas as senhoras e os senhores, e especialmente ao público que nos acompanha em sua casa, que as agências reguladoras resultaram de um grande processo de reforma do Estado, que aconteceu no Brasil na década de 90, no século passado, ao tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento percebeu-se que com o avanço da prestação de serviços públicos no Brasil, seria necessário criar uma nova figura jurídica, uma nova espécie na administração pública responsável para, de fato, regrar esse tipo de comportamento e a convivência entre a administração pública e o usuário desses serviços públicos. E inspirados no modelo norte-americano, foi, portanto, instituído no Brasil uma modalidade separada de autarquias, autarquias especiais que receberam o nome genérico de agências reguladoras. Essas agências foram sendo criadas uma a uma em razão exatamente das leis que ainda instituíram. A Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional da Aviação, a Agência Nacional do Cinema e outras tantas. As agências foram sendo criadas, portanto, com leis esparsas, com leis que não eram leis uma lei genérica, digamos assim, que tratasse necessariamente desse comando. Por isso mesmo, resolveu corretamente o senador Eunice apresentar uma proposta que nós tivéssemos um comando único, uma regra geral que pudesse, de fato, servir de grande moldura para as agências reguladoras no Brasil. E foi esse projeto que foi aqui debatido durante muito tempo. Posteriormente foi encaminhado à Câmara dos Deputados, da Câmara retornou e na CCJ eu tive a honra de ser o seu relator nessa segunda fase, quando nós discutimos exatamente aqueles acréscimos feitos na Câmara dos Deputados ao projeto aprovado aqui no Senado, onde a senadora Simone participou de maneira tão eficiente. E depois, no segundo momento, na Comissão de Fiscalização, presidida pelo senador Rodrigo Cunha, com a relatoria do senador Márcio Bittar, a matéria avançou ainda mais e foi preparado um novo relatório. Esse segundo relatório, que prevalece sobre a CCJ, tendo em vista a pertinência temática maior, permitirá, de fato, a aprovação desse projeto depois dessa longa tramitação. E esse projeto, como a senadora Simone lembrou bem aqui, se baseia, em primeiro lugar, de estabelecer as regras gerais para o funcionamento das agências reguladoras sob uma forma de autarquias especiais. Terão a necessidade de comprovar de maneira muito clara e cristalina a boa prestação dos seus serviços. Existe, ao mesmo tempo, uma preocupação muito vigorosa do afastamento da influência política, da chamada captura, que é o termo técnico utilizado, das agências em relação ao mundo político. Que uma coisa é a administração pública, outra coisa é a política, ambas necessárias, ambas convivendo, mas cada qual na sua esfera e cada qual com as suas regras, os seus princípios e os seus ditames. Avançando ainda mais, nós temos a determinação clara na nova legislação de que o resultado prestado pelas agências passa a ser um norte fundamental, porque nós estamos cansados de reclamar diariamente da má qualidade dos serviços públicos no Brasil, quer serviços de transporte, serviços de energia elétrica, serviços relativos a combustíveis, de modo geral. E essa reclamação se consolida, portanto, nessa nova lei, que, inclusive, prevê de maneira muito clara a forma de transparência de reclamação dos usuários dos serviços públicos. Então, me parece que nós temos, a partir de agora, uma nova codificação no Brasil sobre esse assunto, sobre esse tema. E essa nova codificação permitirá às agências um processo de adaptação, de tal modo que nós tenhamos a tranquilidade e a satisfação de atendermos de modo muito claro os reclamos dos usuários dos serviços públicos. Temos, pois, a partir desse momento, um novo código, à semelhança daquele que foi elaborado sob iniciativa do senador Tasso Gereissati,
tratando das empresas estatais. Houve uma forte inspiração, que há uma codificação das estatais e agora uma codificação das agências reguladoras, ambas crivadas sob uma legislação específica, dado ao objeto muito singular que elas exercem. Então, desse modo, senhor presidente, eu concluo aqui a minha intervenção, dizendo da relevância que é, de fato, esse projeto, a sua importância, e acredito que o relatório do senador Márcio Bittar, aprovado na última comissão, acolhendo algumas modificações feitas na Câmara, aperfeiçoam o que aprovamos no Senado no passado e, de fato, faz jus ao projeto. Por isso, loas ao seu autor, senador Eunício de Oliveira, aos relatores, senador Walter Pinheiro, senadora Simone, senador Márcio Bittar, e todos nós trabalhamos bem como a Câmara, e a Vossa Excelência, como os líderes que tiveram a coragem de colocar nessa pauta nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o senador Regufe. Senhor presidente, eu queria parabenizar o senador Antônio Anastasia e também aqueles que foram relatores nas comissões aqui no Senado. O projeto, do jeito que está agora, ele está muito positivo, é um projeto bom para o consumidor desse país. Infelizmente, a forma que veio da Câmara não foi uma forma correta, não estava um projeto bom. As agências reguladoras nesse país, que deveriam ser agências reguladoras para regular os serviços públicos, a qualidade desses serviços e o preço que é cobrado dos consumidores desse país, infelizmente, elas agem muito mais para atender interesses comerciais dessas empresas reguladas por elas do que regular os serviços por um equilíbrio e pensando nos consumidores desse país. Então, o projeto ele coloca uma série de itens que visam a criar normas no sentido de proteger o consumidor. Inclusive, o consumidor, hoje, ele reclama muito da qualidade dos serviços públicos nas mais diversas áreas. E há uma série de exemplos, como foi citado aqui pela senadora Simone Tebet, onde as agências agem simplesmente pensando em interesses comerciais, como no caso que ela citou dos planos de saúde, onde a ANS soltou uma norma alterando e simplesmente permitindo que os planos passassem a cobrar 40% do tratamento e exigindo que aquele que muitas vezes tem um plano durante anos tenha que passar a pagar uma coisa que não pagava antes. E uma série de outros pontos, como, por exemplo, o ponto de que hoje diretores e conselheiros das agências reguladoras muitas vezes são escolhidos pelas próprias empresas, inclusive sendo ex-funcionários dessas empresas. Então, isso precisa ter um impeditivo legal e esse projeto aperfeiçoa isso. Então, do jeito que o projeto ficou, esse projeto final agora está positivo. Eu fui um crítico da forma como ele veio da Câmara, mas agora o projeto está positivo para os consumidores desse país e eu acho que nós temos um novo marco legal nessa relação. E penso que essa casa dá uma contribuição para que nós tenhamos agências que realmente sejam reguladoras de serviços públicos e não simplesmente apêndices de empresas comerciais que são reguladas por essas próprias agências. Então, queria parabenizar o senador Antônio Anastasia e dizer que, do jeito que está, o projeto é muito positivo e essa casa dará uma grande contribuição nessa relação envolvendo empresas, consumidores e agências reguladoras. Está encerrada a discussão. Em votação, a presidência esclarece que, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno do Senado, substitutivo da Câmara, a projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositivo. Neste sentido, foi encaminhado o requerimento, que será publicado nos termos regimentais. Em votação, o requerimento.
em globo dos dispositivos do substitutivo. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Votação em globo dos dispositivos do substitutivo nos termos do parecer da Comissão de Fiscalização e Controle. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerramos a discussão. Os senadores e senadoras concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, os senadores e senadoras concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Será feita a devida comunicação. Aprovado a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.